privilégio de ouvir agora o nosso querido desembargador Fábio Dutra. O desembargador Fábio é fundador da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos, foi presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros e hoje ele é presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. Tem sido uma bênção na nossa vida, a magistratura, seu testemunho, sua fidelidade a Deus. E é uma alegria, desembargador Fábio, ouvi-lo nesta manhã. Que Deus possa mais uma vez usar a sua preciosa existência para falar aos nossos corações. Essa está bonita, né? Amém. Glória a Deus. Bonita, esse coral lindo. Bonito pessoalmente falando e bonito vocalmente falando. Eu cumprimento os irmãos. O Ademir é sempre previsível, né? A gente não pode confiar muito nele. Eu não confiei e agora eu continuo cada vez mais desconfiado. E ele prega peças, né? Tantos teólogos, tantos pregadores afamados, em condições de serem ouvidos, de trazerem essa mensagem num dia especial, não é? Mas quis Deus que ele me determinasse, e eu vou pregar hoje justamente sobre obediência. Então, por isso, eu estou aqui. Não porque eu quisesse, não porque eu tenha pedido a ele, não porque eu tenha me escolhido, me oferecido, mas porque ele determinou. Eu lembro do nosso irmão Eduardo Mair, não é? Que dizia que na vida de um homem, referindo-se ao controle da sua casa em relação à sua mulher, que só existem 4 letras no dicionário do homem, que é a letra O, a letra B, a letra D e a letra C. obedecer. Então, sempre nós deveríamos estar submissos. E com relação a Deus também, da mesma forma, essas letras são imperativas. Não adianta dizer o que queremos ou deixamos de querer, mas é importante que nós estejamos prontos a obedecer. Meu sermão está aqui nessas 3 folhinhas. Eu acho que o Ademir falou que o horário é até meio-dia, mas eu acho que o horário é 10h11. Né? Houve aí um engano de horário, de modo que nós temos sempre, pelo menos tem sido dito isso, desse compromisso, que o culto começou, esse culto de intercessão começou aproximadamente 2 meses e 15 dias antes que eu tomasse posse na magistratura. Naquele tempo eu não tinha carro, aliás eu tinha até uma Brasília, né, que no dia que eu vim tomar posse ela deu defeito. Então os meus convidados, a sorte que eu os trouxe, né, eu dirigi e eles empurravam, até que ela conseguiu pegar aqui próximo desse museu, que ainda está funcionando, mas acho que funcionando a meia bomba. Mas aí consegui que a Brasília, depois eu passei a pegar carona com o Ademir, que tinha um carro novo, bonito, e eu preferia até ir no carro dele, e era muito bom isso. E até hoje é assim, de vez em quando eu posso abandonar o carro do tribunal e viajar com uma irmã ali. Mas é uma alegria estar aqui, 38 anos, né? É a idade quase, uma diferença de 1 ano do meu filho mais velho. Não é? Quer dizer que a gente tenha parado, né, Ademir? Porque hoje temos a Anne com 4 anos e como meus filhos não me deram netos, eu me sinto pai-avô. Então tem sido uma felicidade muito grande ter uma filha dessa idade que me ensina muitas coisas que eu já estava esquecendo. Tenho certeza que nossas vidas como pais ou como os avós e avô dizem que é melhor do que ser pai ainda, porque pode estragar e devolver e não tem responsabilidade com aquilo que porventura os netos façam de errado. Mas então hoje eu estarei trazendo aos irmãos uma reflexão sobre a obediência como caminho
para a felicidade. Vamos orar e eu peço a Deus que nos esteja aplicando nas nossas vidas aquilo que nós estivermos falando, porque se vier de Deus será mais fácil, será verdadeiramente efetivo nas nossas vidas. Ó Deus, aplica aos nossos corações a Tua palavra, dirige as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nosso texto está baseado em João 14,15. Jesus disse: se vocês me amarem, não é, obedecereis aos meus mandamentos. Às vezes nós temos dificuldade nas nossas vidas. Se nós nos lembrarmos dessa palavra de Jesus, se vós me amardes, não é, se vocês me amarem, se você me amar, você vai fazer o que eu estou mandando. E se você fizer o que eu estou mandando, o resto é tudo complemento, tá? Nós vivemos em sociedade e nós temos vivido numa sociedade complicada, não é? A Andes está promovendo o Festival Nacional de Música da Magistratura, agora na sexta-feira. Então nós temos vários convidados de vários estados que já estão dizendo: ó, estou cancelando a minha ida, né? Eu estava inscrito para cantar, mas não vou não, porque até drone, né, jogando granada nós estamos vendo, e a imprensa, inclusive de outros estados, nós já tiramos de letra 100 mortes para nós. Eu acho que já passa a ser assim, uma coisa quase corriqueira, né? Porque todo dia morrem policiais, morrem jovens, né? Jovens de 16, 18, 20, é uma catástrofe que nós poderíamos dizer, acho que mais grave do que até mesmo guerras, talvez lá na Ucrânia haja dias que não morram tantos quantos morreram no dia de ontem. Então famílias e famílias e famílias estão enterrando seus filhos, maridos estão vendo suas esposas sendo sepultadas, policiais sepultados também, suas famílias vendo a perda dos pais, né? Então nós estamos vivendo uma realidade gravíssima, gravíssima. E a gente faz indagações, a partir de quando que começou isso, de quem é a culpa. Nós sabemos que há vários culpados e cada um, inclusive ideologicamente, gosta de apontar o erro ao outro, e isso é normal, mas o certo é que pessoas estão morrendo, o certo é que a sociedade está doente, é certo que muitas pessoas, e a palavra certa para descrever tudo isso que está acontecendo é desobediência. Se vós ouvirdes as minhas palavras e fizerem aquilo que eu estou mandando, obedecerem os meus mandamentos, vocês terão felicidade. E a gente se recusa muitas vezes, a obedecer os mandamentos. Porque se nós obedecermos, é imperativo. Se você fizer o que eu estou mandando, disse Jesus, vai dar certo, pode ter certeza, não há como não dar certo. Lá em Samuel também, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, meus irmãos conhecem a passagem, né? Quando Saul, atrevido, quis sobrepor-se à sua tarefa de rei, porque sempre existia uma separação entre rei e o sacerdote de Israel. Na antiguidade, se nós formos ver a história do povo de Israel, os reis tiveram sempre uma proeminência, mas o sacerdote também, porque o sacerdote dizia: olha, você pode ser rei, você pode dirigir administrativamente a sua nação, mas se você não fizer isso que eu estou dizendo, porque eu falo em nome de Deus, não é? Eu sou intermediário entre Deus e você, rei. Eu te trago aqui os caminhos bons, quando você vai para a guerra, quando você não deve ir, por que você não deve ir, como você deve santificar-se antes de iniciar uma peleja. E houve um momento lá que Saul estava esperando lá o conselho de Deus, de Samuel, através de Samuel. Samuel demorava. Sabe disso? Já que ele não está aqui, eu mesmo vou fazer esse sacrifício, eu mesmo vou cuidar da parte espiritual. E quando Samuel chegou, a coisa ficou difícil, né? Olha, ninguém mandou você fazer aquilo que não é da sua conta, né? Ninguém mandou você tomar uma atitude que não lhe compete. Quando as 12 tribos foram, né, assentadas na terra, todas elas receberam
as suas áreas específicas, né? Você vai morar aqui, você vai morar aqui, você vai morar aqui, não é? 11 receberam, mas a 12ª, e nem vou falar das 2 meia-tribos, né? Você vai cuidar só da parte espiritual, então você não vai ter terra, você não vai ter casa, você vai viver às custas dos outros. Por isso que, teoricamente, eu vou falar teoricamente, porque muitos pastores têm atividades fora de suas igrejas, muitos padres também exercem atividades como reitores de seminários e atividades específicas. Por isso é que você vai cuidar só da parte espiritual e vai viver às custas dos demais. Eles vão receber os ensinamentos, as orientações, as advertências, as admoestações, mas você tem a obrigação de sustentá-los, não é? Então Saul levou-lhe uma chamada, como se costuma dizer, não é? Por quê? Porque ele quis agir fora daquilo que Deus lhe havia proposto. E o Samuel disse: você está pensando o quê? É mais importante obedecer do que sacrificar. É mais importante você escutar o que eu estou dizendo e ficar esperando a hora certa de agir do que ficar atabalhoadamente tomando uma atitude que não lhe compete. A obediência é um caminho concreto, quase um caminho definitivo para a felicidade. Às vezes nós queremos ser felizes. Aliás, às vezes não, sempre nós queremos ser felizes. E às vezes há até uma superposição da nossa vontade sobre a vontade de Deus, porque às vezes Deus quer que nós sejamos infelizes. É possível isso? Ah, não, Deus sempre quer que nós sejamos felizes. Não, às vezes você precisa ser infeliz para você aprender o caminho que você deve ir. Se for só felicidade, ninguém nem ia pensar em Deus. Para que Deus? Sou feliz o tempo todo, não preciso de Deus. Até com a sua mulher, né? A sua mulher, estou referindo a você, não estou olhando para você, porque você sempre é o bode expiatório. Sempre. Às vezes você com a sua mulher, de vez em quando, tem o que eles chamam de arranca-rabo. Né? Então, você fica infeliz. Mas às vezes essa infelicidade sua é um momento de reflexão e você vê que está errado. E você está sempre errado também, tem esse detalhe, né? Está sempre errado. Então, quando você admira, eu tenho esse relacionamento com a minha mulher, graças a Deus, eu posso testemunhar, tenho feito isso, que ela tem essa vantagem. Pode estar brigada, pode ficar de cara feia um tempo, mas quando eu peço perdão, é como se caísse assim um milagre imediato e ela começa a rir. Eu vou perder um sorriso desse, eu vou perder um relacionamento desse por causa de um perdão. Eu posso estar errado ou não, porque eu já estou pedindo perdão, né? E aí a coisa se resolve, e aquela infelicidade que durou ali algum tempo. Mas há mulheres, como diz a Bíblia, que são rixosas, que carregam aquilo, e fica lembrando que em 1922 você brigou comigo porque a minha saia estava curta e você não gostou. Em 1963 você me repreendeu em público, você foi grosso, você foi isso. Nada, não é? Então, muito bom. É muito bom para aqueles que têm mulheres que, naquele estalar de dedos, se alteram totalmente, aquela cara feia, aquele tribufu, como se costuma dizer, né? Aquela cara de sogra se transforma numa cara da esposa amada que um dia aceitou o seu pedido de casamento e você se tornou o homem mais feliz da terra. Oi? Não, todas as mulheres que são mães um dia serão sogras, né? E serão avós, e aí vem a beleza, né, desse momento que, apesar de... É como o parto. O parto é um momento de sofrimento que antecede ao momento de alegria de ser mãe. Gisele sempre diz: ah, que delícia ser mãe. E principalmente eu digo, ser mãe de menina, né? Melhor de tudo. É uma bênção. Muito bem. Mas há alguns aspectos da obediência que devem ser ressaltados. O primeiro deles é que o amor é a raiz da obediência cristã. Nós não devemos obedecer a Cristo porque é só o mandamento, né? Se vós ouvirdes as minhas
palavras e obedeceres aos meus mandamentos? Não, não só por isso, mas porque nós amamos a Cristo e por amá-lo nós devemos obedecer aos seus mandamentos. Então o amor é a raiz, não é, da obediência cristã. Nós temos esse texto em 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor que o sacrifício. Já fizemos a leitura do texto, não é? É melhor você ser obediente do que ser aquele crente que fica na igreja todo dia, ou aquele crente que enche o saco do seu companheiro de trabalho, inconvenientemente às vezes. Então é preciso que você tenha prudência, é preciso que você tenha cuidado para que, ao invés de tornar-se uma fonte de bênção, você se torne um estorvo, uma apurrinhação, uma encheção de saco. Desculpem as palavras tanto quanto, não é, vulgares. Então a obediência é melhor que o sacrifício. É melhor obedecer, não é, sem ser inconveniente. A obediência exige ação e prática, não é? Então quem é obediente vai ter uma atitude que na prática vai corresponder a essa obediência. E ninguém que obedece maltrata, ninguém que obedece incomoda, ninguém que obedece traz prejuízos aos relacionamentos. Claro, há relacionamentos que são nocivos, que são corrosivos, que são tóxicos. Você deve fugir desses relacionamentos, mas nunca deixar de dar uma palavra, porque pode ser que aquela pessoa em um momento esteja, digamos assim, revestida de um espírito de sabedoria. E a Bíblia diz que quando nós repreendemos uma pessoa sábia, ela nos ama. Quando nós repreendemos uma pessoa ignorante, digamos assim, incapaz de entender aquilo que nós estamos fazendo, aquele conselho que nós estamos dando, e quando eu digo nós, é nós mesmos, todos têm a capacidade de trazer uma palavra de consolo, de conselho, de orientação, que falta a muitos no momento em que haja um excesso, né, de sentimento, às vezes de revolta. Né? Imagine um filho, quando o pai diz: meu filho, não vai por aí, não vai. Então sai de casa hoje, porque hoje a coisa está complicada nessa área aí, está havendo tiroteio, você sabe que bala não faz volta, não é? Bala, ela atinge as pessoas, todo mundo diz que a bala é perdida, mas ela sempre caminha em um sentido único. Então, fuja disso. Um conselho: se aquele filho for um bom filho, se ele for obediente, se ele for sábio, ele vai agradecer por aquele conselho e vai amá-lo ainda mais, porque sabe que você está preocupado com ele. Jesus é o nosso exemplo de obediência, não é? Imagine quem gostaria de sair do céu. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. O céu é um lugar que todos nós o realizamos com ruas de ouro e cristal, com campinas verdejantes, com anjos voando. E eu, quando morrer, eu sempre digo isso, que eu quero ser aquele anjo com aquela asa muito grande, aquela asa muito grande para dar aqueles rasantes lá pelo céu, que tem muita coisa bonita para se ver, não é? E Jesus saiu de lá e veio para cá, e aquele levou cuspida na cara, aquele levou tapa no pé do ouvido, aquele carregou uma cruz pesadona, que é aquela cruz para ficar em pé e segurar. Jesus podia ter uns 30, 40, 50 quilos, não sei quantos quilos Jesus tinha, mas ficar pendurado lá e sangrando ali. A cruz tinha que ser pesada, né? Ele estava cansado já, porque estava preso, sendo esbofeteado, maltratado, mas ele obedeceu, saiu de lá do céu, veio aqui, morreu por causa de você, David. Por causa de você também, ué. E você, irmão. E eu, não é? Então, um exemplo de obediência, uma obediência muito, é um andamento muito cruel, não é? Quem é que gostaria de sair do céu para vir para cá? Imagine se ele viesse aqui no tempo. Lá também sempre foi assim, aquele negócio de Israel, lá é uma confusão que nunca acaba. É tiroteio, acho que no tempo de Jesus já devia ter
as brigas feiras, romanos lá, e correndo todo mundo, e os judeus fofoqueiros lá, fazendo intrigas, aquelas, né, vivendo no ambiente daquilo, né, mas só por obediência. Então ele é o nosso exemplo de obediência. Obediência traz vida, traz bênçãos. Então, quando você obedece, pode ter certeza que se você obedecer, também é a pessoa certa, porque tem gente que obedece ordens erradas, não é? Porque Jesus disse, obedecer os meus mandamentos. Ele disse, obedeça os mandamentos desses bandidos, não é? E ele disse que nós devíamos resistir, inclusive, aos escarnecedores, aqueles que vivessem em ambiente de revolta, de insubordinação, de desobediência, não é? A obediência, ela sempre traz vida e traz bênçãos. A desobediência traz consequências terríveis, né? Muitas consequências ruins. E também ela nos conduz à vida abundante. Ela nos conduz a uma vida abundante. Resumindo tudo que eu falei, viu que está chegando no final e eu estou cumprindo aqui rigorosamente o horário. Resumindo, a obediência é como prova, é a prova do nosso amor a Jesus. Se nós obedecermos a Jesus, se formos obedientes, nós estaremos dando prova prática de que isso aconteceu. A obediência se aperfeiçoa no cumprimento das suas palavras. E as suas palavras estão escritas na palavra, o P maiúsculo, né? Nas Escrituras. Então, se nós obedecermos as palavras que estão na palavra, nós também estaremos aperfeiçoando o cumprimento dessa determinação. A obediência é o caminho para a bênção e para a vida plena. Quer ter bênção? Quer se dar bem? Obedeça. Obedeça. E obedeça às ordens de Cristo. Eu faço uma pergunta agora. Em qual área da sua vida a sua vontade está se sobrepondo à vontade de Deus? Pensa lá, consigo mesmo, né? Onde que eu estou sendo desobediente? Se você está com algum problema, pode ter certeza que é fruto da desobediência. Então, em qual área? Uma outra pergunta que eu faço. O que ele te chamou para fazer, que você não está fazendo? Você está desobedecendo, ou por medo, ou por orgulho, ou por comodidade, né? O que você não está fazendo, que você deveria fazer, que você está desobedecendo? E a última pergunta é: você gostaria de renovar um compromisso de obediência com Deus por amor a Jesus? Então, pense mais uma vez consigo mesmo, o que eu estou fazendo de errado, como eu posso consertar. Eu já identifiquei que há alguma coisa errada na minha vida, mas eu quero consertar, não é? Às vezes é um namorado. Você tem aquele namorado enjoado, aquele namorado que não vai te levar para frente. Você ora a Deus e Deus vai te livrar daquele namorado. Eu estou falando isso porque é uma situação prática que alguém me contou. Namorou 6 anos e o namorado estava sempre pedindo dinheiro a ela, não trabalhava, queria ser mototaxista. Aí eu disse, mas não é possível. Aí 6 anos, entendeu? Ela até vendia as coisas para ajudar esse camarada e o camarada não deslanchava. Aí orou, Deus disse, olha, larga essa íngua, porque não vai. Então, deve ter sido bom ela fazer isso, porque isso é só um exemplo, mas vocês têm dezenas e dezenas, eu diria centenas de exemplos de coisas na vida que podem ser identificadas, podem ser objeto também de uma busca de renovação, né, desse aspecto. E, por último, eu diria que o coração obediente deve ser pedido a Deus.
porque se você se dispõe a ter um coração obediente, também com isso virá o discernimento, a sabedoria, a capacidade de identificar onde está o erro e como tratá-lo e como se tornar obediente a partir daí. Então, agradeço a oportunidade. Essa foi uma reflexão que eu trouxe para os irmãos, mas serve para mim também, porque antes de pregar para os outros, a gente tem de ser um pregoeiro em benefício próprio. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento que estamos reunidos aqui neste culto em que comemoramos 38 anos desse grupo de intercessão do Palácio da Justiça. Te agradecemos por todos quantos foram alcançados pelo Teu Evangelho neste lugar. Todos que ouviram a Tua palavra e obedeceram ao Teu chamado, atenderam ao Teu chamado e obedeceram ao Teu ID, que receberam, ó Deus, alívio para as suas almas, descanso, vindo de Ti. Então nós Te louvamos, Senhor, pela vida daqueles que têm dirigido este culto ao longo desses 38 anos. Te suplicamos fortalecimento para todos eles. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.